oferece uma gama de opções a gente oferece uma gama de opções. A gente oferece uma gama de opções para os entrevistados e entrevistadas, e elas podem escolher quantos nomes quiserem em termos de rejeição. Eu classifico isso, do ponto de vista técnico, como uma rejeição quase que espontânea, né? Porque a pessoa tem o discernimento de escolher quantos nomes quiser, e claramente o Lula, provavelmente também é o mais conhecido, ele tem uma rejeição muito alta, né? Agora, a gente também perguntou uma rejeição estimulada. O que foi isso? A gente passou nome a nome de todos esses e perguntou se as pessoas não votariam de jeito nenhum, especificamente um nome. Então, o entrevistado ele tinha que se debruçar para o nome, cada nome especificamente. Aí, Maurício, deixa eu só pedir para o Marco mostrar a próxima página, Marco, para as pessoas verem essa que você está chamando de rejeição estimulada. É a página 34 da nossa pesquisa, isso. Maurício, desculpa, continue. Aí você vê que a situação muda um pouquinho, né? Obviamente o Lula continua com uma rejeição alta, que é a maior rejeição de todas, mas a rejeição do Flávio já sobe, já diminui a diferença de rejeição, né? Uhum. Já entra num patamar quase que na margem de erro aí. E na verdade, o que significa isso na prática, né, Pedro? A gente tem uma rejeição que é espontânea, mas aí uma rejeição estimulada. O que se faz na campanha, na prática? O lado opositor ao Flávio, né, vai obviamente estimular essa rejeição. E do lado do Lula, a figura do Lula já é muito mais consolidada. Tem pouco espaço para você estimular uma rejeição adicional ao Lula. O Lula já é uma figura que está na 7ª eleição presidencial. Dito isso, o que me diz esses dois gráficos? O primeiro, que o Flávio vai tentar na campanha diminuir essa rejeição estimulada e, né, trabalhar aí nesse campo entre o piso de rejeição dele, que é o da primeira pergunta, e o que a gente viu aí quase que é o teto de rejeição. Ele vai tentar, de alguma maneira, se colocar assim, não sei como ele vai fazer isso, mas ele vai tentar diminuir essa rejeição aqui. Mas o fato é que quando a gente pega o estímulo da rejeição, a gente está falando de diferenças muito pequenas. Dito isso, Pedro, a eleição para o Lula é muito difícil, porque, como você já sabe, os dados da pesquisa mostram, metade do país reprova o governo, metade do país acha que ele não merece continuar, e, para completar, é importante a gente colocar isso sempre, a abstenção da eleição presidencial, que é de 20% mais ou menos, é uma abstenção essencialmente de baixa renda, baixa escolaridade, que obviamente são eleitores que tenderiam a votar no PT. O PT precisa historicamente, ele precisa de uma gordura para lidar com essa rejeição. Então, a única boa notícia que você sempre menciona isso, mas a única boa notícia é que no ano de eleição o presidente costuma melhorar. A grande questão agora é se essa margem de melhora vai ser suficiente para colocar numa posição menos desconfortável, né? Flávia. Eu queria ouvir a Sila a esse respeito também da sua avaliação sobre as rejeições e essas batalhas de rejeições. Lembrando também, sempre é algo que me chama muito a atenção, o fato de que novas batalhas ainda serão travadas conforme as campanhas começam. E se, sem dúvida, é verdade que o grau de rejeição do presidente Lula é alto, assim como o grau de conhecimento sobre ele, e, portanto, não há muito de novidade que se possa apresentar, nem para virar voto favorável, nem muito para reverter, né? É verdade também que Flávio Bolsonaro tem um telhado de vidro importante. Ele é um candidato que tem um histórico, primeiro, da rejeição do próprio pai, que talvez haja algum tipo de transferência, mas da sua própria trajetória, enfim, com algumas denúncias, processos, suspeitas. Então, eu queria te ouvir um pouco o caminho da rejeição do Flávio, se ainda pode crescer muito ou se a campanha não tem muita surpresa por aí. Muito importante tudo que você trouxe aí, a começar exatamente de falar de batalha de rejeições. A batalha de rejeições, em geral, ela ocorre no segundo turno. Então, eu vejo que um segundo turno entre o presidente Lula e um sobrenome Bolsonaro, ela já vai trazer uma carga de radicalização e de rejeição. É evidente que a gente tem que ver aí como é que o Flávio vai se apresentar, e aí eu respondo a sua segunda pergunta. Vai se apresentar. O Flávio não é um nome tão conhecido como Jair. Então, ele tem mostrado aí que ele vai se apresentar como alguém mais moderado, como alguém diferente de Jair, como alguém que tomou a vacina e por aí afora.
Se isso vai pegar, se isso vai dar certo, se a campanha dele vai conseguir estabelecer essa diferença, a gente só vai ver durante a campanha. Mas eu enxergo que, tendo Lula, de novo, né, tendo o presidente Lula e tendo Flávio Bolsonaro no segundo turno, a gente pode ter, sim, aquela famosa batalha de rejeição. E o que isso significa? Significa que eu voto para que o outro não ganhe, eu não voto exatamente no meu candidato, né, e que é... enfim, um fenômeno que ocorre aí em segundos turnos polarizados, enquanto que um candidato que não tem essa carga Bolsonaro, aí vamos falar hipoteticamente aqui de um governador Ratinho Júnior, ele pode se apresentar de uma forma já de cara mais moderada, sem essa carga toda de Bolsonaro. Posso aproveitar esse gancho para já fazer uma pergunta a respeito do que pode acontecer de transferência de votos no segundo turno? Porque em outras eleições, o campo da esquerda também, em eleições anteriores, né? No primeiro turno, a gente tinha outros candidatos no campo da esquerda ou da centro-esquerda, o que facilitava para o candidato da esquerda que fosse para o segundo turno, né? No caso, o Lula, para ficar com esses votos, né, de pessoas que vão ser orientadas pelo espectro político, independente do candidato de direita ou de centro-direita que esteja lá. Nesse cenário aqui, a gente não tem outro candidato de esquerda e de centro-esquerda competindo. Isso vai fazer com que o segundo turno, naturalmente, fique mais difícil para o Lula, né? Acho que, de qualquer forma, o presidente Lula ele vai ter que ir buscar os eleitores de centro. A gente tem falado muito desses 3% de eleitores que já votaram em Bolsonaro, já votaram em Lula, estão insatisfeitos com o governo, e é atrás desses candidatos que ele tem que ir. Eu diria que é muito menos um espectro direita e esquerda nesse sentido e muito mais de entrega, de utopia, de sonho, do que o presidente Lula vai oferecer, da mesma forma com o que o candidato da direita vai oferecer, até porque essa questão de transferência de votos, a gente pensa muito nos apoios, né? O que os apoios significam? Não obrigatoriamente significa um caminho direto do eleitor de porque a pessoa que ele votou no primeiro turno apoiou o candidato, ele vai votar, e sim aonde que ele se encontra nessa batalha de rejeições ou nesses campos, né? Ele próprio vai se colocar independente dessa liderança. A liderança é importante como narrativa, como apoio político, e cito aqui o caso de Simone Tebet na última eleição. Ela fez exatamente esse movimento da frente ampla, da narrativa, mas não obrigatoriamente o eleitor dela votou no presidente Lula porque ela se posicionou assim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque eu acho que é uma das grandes questões desse momento da campanha eleitoral. PSD. O ex-ministro, secretário Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, presidente do PSD, decidiu na semana passada fazer um grande anúncio e botou 3 candidatos na roda. A gente conseguiu, foi um dia antes de irmos para fazer o registro no TSE, isso nos permitiu que tirássemos o governador goiano Ronaldo Caiado da pesquisa, de todas as pesquisas, e fizéssemos nas estimuladas cenários com Ratinho Júnior, com Eduardo Leite, com Ronaldo Caiado em separado. Eu achava que existia alguma possibilidade de os votos do Caiado migrarem para o Ratinho Júnior, os votos do Eduardo Leite migrarem para o Ratinho Júnior, os votos do Ratinho Júnior migrarem para o Caiado, para o Eduardo Leite. Não parece que isso aconteceu, né? Parece que na direita, quem parece ter incorporado votos foi Flávio Bolsonaro. Agora, a gente fez essa pergunta bem em cima do anúncio do Kassab. E não é só isso, né? Me parece que esses candidatos todos só estão começando a fazer, eu considero bem tardiamente, só estão começando a fazer campanha eleitoral agora, só estão começando a dar entrevistas para a imprensa nacional agora. E ainda assim, não é uma grande ofensiva, ainda é uma coisa discreta. Ratinho Júnior segue em Curitiba, Eduardo Leite segue em grande parte em Porto Alegre e, acredite, não trato isso como ofensa aos goianos de forma nenhuma, mas ninguém vai a Goiânia. Ninguém vai a Goiânia. E
Ronaldo Caiado continua lá, em Goiânia, achando que vai ser candidato a presidente da República, fazendo campanha a partir de Goiânia. O que está acontecendo? Vocês acham que não existe chance nenhuma de um voto mais moderado de direita, um voto insatisfeito com o PT que não quer o bolsonarismo ir para esse caminho de centro-direita apontado pelo Kassab? Ou o que é o jogo aí? O que vocês acham que a pesquisa agora de fevereiro está dizendo? Bom, Pedro, acho que tem uma coisa muito importante que as pessoas ficar atentas, e a pesquisa traz isso, é que o nível de conhecimento entre o sobrenome Bolsonaro e os governadores do PSD é bastante diferente, né? Bastante heterogêneo, né? Eles são ainda muito desconhecidos, né? Então, assim, tem um outro, você pode ler que eles não estão capturando o voto. Tem uma outra leitura a ser feita também, Pedro. Mesmo sendo desconhecidos, o Ratinho está muito próximo no segundo turno do que tem a Michelle e o Flávio. Então, assim, também não é uma diferença gigantesca, né? Mesmo com um grau de desconhecimento alto. Então, acho que tem um caminho a ser percorrido em termos de aumentar o grau de conhecimento para que a gente possa até fazer uma comparação de rejeição, porque é difícil comparar uma rejeição com graus de desconhecimentos bastante heterogêneos. Mas, dito isso, assim, entrando especificamente no caso do Caiado, a gente sabe duas coisas sobre Goiás. A primeira é que Goiás é um local que tem uma aceitação ao bolsonarismo muito alta, muito acima da média nacional. A gente viu isso nas votações que o Bolsonaro teve e nas avaliações que a gente tem da família Bolsonaro nesse estado. Então, é natural que esse estado onde o Caiado é conhecido e é bem avaliado, é natural que, se ele tiver, quando a gente tira ele do cenário, o entorno ali, o perfil do eleitor ali tende a migrar para alguém da família Bolsonaro. Mas eu queria mais uma vez reforçar, e a pesquisa traz isso, a gente ainda está falando de governadores extremamente desconhecidos, inclusive o próprio Caiado. O Caiado não é recente na política nacional, mas ele é desconhecido. Então é muito, muito cedo ainda para a gente fazer essa comparação. E assim, o Ratinho não está tão mal. Se tiver um governador do PSD que comece uma campanha lá em julho com 10%, eles estão no jogo, né? Porque, como você viu, ainda tem muita gente que está indeciso na espontânea, né? Ainda tem muita abertura ainda. E tem 32% do eleitorado que na pesquisa também mostra que ainda não decidiu o voto. Ou seja, tem muita coisa, né, Pedro? Em ano eleitoral, o problema não é falta de informação, é o excesso de ruído, gente, a superficialidade e a briga constante pela sua atenção. É fácil se sentir perdido. O nosso trabalho no meio é fazer o oposto. Nossa missão é te dar clareza. É por isso que criamos a Pesquisa Meio Ideia, uma parceria nossa com o Instituto de Pesquisa Ideia, e os resultados de fevereiro já estão disponíveis. A pesquisa acompanha mês a mês o humor do eleitor brasileiro, o que pesa na escolha, o que muda voto, quais movimentos estão se consolidando no cenário político. Quem é assinante Meio Premium recebe a pesquisa em primeira mão em PDF, feita para leitura no celular e para circular, porque informação de qualidade precisa andar. Mas olha, a pesquisa é apenas a porta de entrada do nosso pacote de eleições de 2026. O pacote inclui ainda análises exclusivas que conectam os pontos, reportagens de bastidores direto de Brasília e newsletters especiais que antecipam os movimentos da política. É a sua ferramenta para ter uma visão de 360 graus, formar sua própria opinião com base sólida e qualificar as conversas que realmente importam. Por apenas R$15 por mês, você deixa de ser um espectador da política para se tornar alguém que entende profundamente. Assina o Meio Premium, tenha o controle da sua informação.